Desculpa. Olá, turma. Tudo bem com vocês? Na aula passada eu tinha dado um recadinho para vocês que na segunda-feira nós não teríamos aula porque seria o dia de por em dia, né? Mas ele foi revogado, né, pessoal? Não vamos ter mais o dia de por em dia no quarto bimestre, né? Haja vista porque nós teremos feriados também e isso poderia trazer prejuízo, né, para algumas disciplinas, tá? Então, eu falei para vocês, né, que nós teríamos aula, era 2 semanas, alguma coisa assim. A gente ia ficar essa semana, então só na outra, né? Porque também tem o PAEB, né, para vocês realizarem, para o sétimo ano B, né? Na quinta-feira nós não teremos, mas para o sétimo ano A, nós teremos aula normal na terça-feira, tá? Aí não teria aula na segunda, mas teria aula na terça. Mas como foi tirado o dia de por em dia, tá? A aula de segunda-feira manteve-se e vamos aqui resolver, tá? O exercício da apostila, tá? Eu estou comentando essa questão para as duas turmas, tá? Sétimo ano A e sétimo ano B, que o exercício foi para ambos, porque tanto o sétimo ano A como o sétimo ano B estão alinhados no mesmo conteúdo, ok? Iria ficar, caso tivesse dia de por em dia, né? Aí o sétimo ano A ia ficar um pouquinho mais avançado, um capítulo na frente, mas não vai ter mais, vai ficar tudo ok, tá? Recadinho para sétimo ano A. Tem esse vídeo, depois, próximo de meio-dia, né, na segunda horário, eu irei postar o outro vídeo, tá? E o sétimo ano B, só esse vídeo aqui, tá? Quinta-feira, quinta-feira a gente não tem aula, né? Na segunda-feira, provavelmente eu vou ter aula pelo Zoom, ou quinta-feira com o sétimo ano B, na terça-feira que vem, tá? Com o sétimo ano A. Beleza? Então vamos lá, porque a gente vai iniciar um novo conteúdo, né? A gente vai falar sobre reino vegetal, ok? Que já é assunto do quarto bimestre. E quem está de recuperação, tá? Tem avaliação de recuperação para você fazer. Ó, a primeira questão ele fala assim, ó, os gafanhotos, né, são animais do filo artrópodes pertencentes à classe insecta, né? Porque você viu lá, né? Tem molusco, tem os miriápodes, né? Que você tem ó, o piolho de cobre, aquele boazinho lá, e também tem a lacraia. Você tem os aracnídeos, né? Escorpião, aranha, ácaros, ok? Então, é errado, né? Quando a gente fala aqui, eu vi uma aranha, ela é um inseto. Não, ela não é um inseto, né? Ela é um aracnídeo, ok? Então, são classes diferentes dentro do filo dos artrópodes, né? Lembra que artrópode significa pés articulados. Mas bora ver aqui o que a questão quer sobre os insetos verdadeiramente aqui. Na A ele vai falar, ó, só pegar a canetinha. Na A, os gafanhotos são insetos porque possuem exoesqueleto. Pessoal, aluno que marcou essa aqui, por que ela não vai ser? Porque o exoesqueleto, ele não é característica exclusiva, né? Não é característica só pertencente aos insetos, né? É uma característica dos artrópodes. Não falar aqui que os gafanhotos são insetos porque possuem exoesqueleto, não. Eles não vão ser só insetos porque possuem exoesqueleto, né? Tem três pares de patas, né? 6, um par, na verdade, tá? De patas, 3. O corpo, né? Dividido em 3 partes, cabeça, tórax, abdômen, né? Possui antena e também possui a mandíbula, né? Para morder. Ok? Então, falar, né, que são só insetos porque possuem exoesqueleto, não, tem outras características. Letra B. Os gafanhotos são insetos porque possuem cabeça, tórax, abdômen e 3 pares, né, de pernas. Sim, ó, ele deu toda a característica aqui que os insetos apresentam, né? Cabeça em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. 3 partes articuladas em cada lado do corpo, né? E também possui antenas e mandíbulas, né? Mas ele colocou só essas características aqui. Então, aí já estaria correto a letra B, tá? Letra D, opa, C. Os gafanhotos são insetos porque possuem quelíceras? Não. Eles não têm quelíceras, eles têm mandíbula. Quelíceras é lá com os aracnídeos. D. Os gafanhotos são insetos porque possuem um par de antena. É igual eu falar que ele só tem um par de antena também como possui esqueleto. Não, né? Os gafanhotos são insetos porque possuem 2 pares de asas. Não, né, turma?
Não, ele quer saber do corpo mesmo dele lá, como é essa divisão, na cabeça, tórax, abdômen, três pares de papo. A segunda questão, pessoal, é a questão de vestibular, viu? Eu nem editei essas questões aqui para vocês, não. Essas questões eu peguei tudo de ensino médio e vestibular. Ó, a segunda questão ele vai falar: com relação aos insetos, a charge abaixo se refere ao processo de se você não se transformar, não vai voar. Então, a gente está falando aqui para a lava. Se essa lava não se transformar, ela não vai virar igual esta aqui, né? Então, ela não vai virar uma borboletinha. Então, o que ela tem que passar para ela se transformar numa borboleta? Pela uma metamorfose, né, turma? Letra D. Vou ter que passar pela metamorfose, né? Que ela vai ficar naquele casulo lá, naquela polpa, até ela sofrer toda essa metamorfose e virar uma borboleta e sair por aí voando. Então, a resposta correta, letra D, metamorfose. Bora para a terceira questão. Quem não fez... Opa, passei sem querer. Quem não fez, o exercício na apostila está anexado lá, faça, viu? E quem não respondeu, responda agora. E quem respondeu, vai fazendo a sua correção aí. As formigas são insetos sociais, possuem patas articuladas e corpo dividido em três partes distintas, interligadas entre si. Ó. A 3 ajudava a responder a primeira questão. Quem observou isso, né? Desculpa, eu acabei de lanchar, né? O refluxo aqui tá querendo chegar. Então, se você respondeu a 3 e você ficou com dúvida na primeira, aí você conseguiria tirar sua conclusão através da 3 para responder a primeira questão, né? Entre esses animais, as formigas cortadeiras, como exemplo, as saúva, ao contrário do que se pensa, não comem as plantas que cortam. Elas transportam os pedaços dessas plantas para o formigueiro, onde, em câmaras especiais, eles são utilizados como substrato para o cultivo de um fungo, do qual a formiga se alimenta. Então, elas não vão se alimentar de folhas. Elas vão deixar lá, entrar em processo de decomposição, através desses fungos vão surgir lá, e através do fungo, né, que ela vai obter a sua glucose, né, aquele açúcar, tá? Aí ele fala que esse processo causa grande transtorno na agricultura, né, e a pecuária. A respeito das formigas cortadeiras, é correto afirmar que, né, comem as plantas que cortam? Acabou de falar aqui em cima, né, que não. Se você ler o texto aqui, você viu que elas não comem. Elas deixam lá para surgirem fungos e desses fungos elas se alimentarem. Vamos falar, né, já deu lá. Possui 4 pares de patas? Não, ele acabou de falar ali. E você viu também, se você responder a primeira questão, você viu que não possui 4. Produz seu próprio alimento, são autótrofos? Não, turma. Eles não são autótrofos, tá? São heterotróficos, ok? São herbívoros. Vou colocar eles como herbívoros. Apresenta o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, ó. Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Opa, achei, mas deixa aqui, né? Você tem que ler todas. Letra E. Realiza o parasitismo quando interage com os fungos do formigueiro? Não. Não é parasitismo. Ele vai como predatismo. Falar que é parasitismo, não. É predatismo, né? Que eles vão se alimentar daquele fungo, então eles estão matando. Eles não estão ficando lá dentro deles, não estão se aproveitando, né? Parasitismo, geralmente, não vai tentar matar, né, o hospedeiro, porque se matar o hospedeiro, ele não vai ter de onde tirar seu alimento. Alguns parasitas acabam matando, né, o hospedeiro. Então, a resposta correta, letra D, ó, tá? Igualzinho, ó. A segunda questão, né, com a primeira questão com a terceira questão. Bem tranquilo aqui, essas três. Uma questão aqui de 2012, Universidade Federal, não sei de onde. Em tempos recentes, com o desenvolvimento tecnológico, a indústria cinematográfica tem inovado muito. Super-heróis que antes só existiam nas revistas em quadrinho, agora invadem as telas. O Homem-Aranha é um deles. O personagem surge através da interação de uma aranha com um jovem rapaz, né? O Peter Parker. Peter Parker, né? Peter Parker. Miller Morales é mais legal. Com isso, ele detém algumas características próprias dos aracnídeos, como agilidade e capacidade de subir pelas paredes. Mas os aracnídeos não exibem apenas essas características.
Dentre as estruturas a seguir, assinale aquela que não pertence às aranhas. Alguns alunos mandaram para mim, tio, tem mais de uma resposta. Só que o que você não viu aqui, ó? Não, né? Turma, geralmente aqui, ó, são outras instituições. O Enem, turma, ele não utiliza questões assim, ó. Não, incorreto, ele não vai usar, tá? Quem é que usa isso aqui? Outras instituições particulares, né? E concurso público. O Enem, turma, ele não vem, né? Até muito tempo atrás, desde, né, de muito tempo atrás, o Enem, ele não usa o não, ele não quer incorreto. Por quê? Você vem numa sequência de resposta certa. Aí ele coloca uma que é para você achar errada, a sua mente já vem respondendo o que é certo. Então você passa despercebido pelo não e acaba errando, né? Isso aqui eles fazem muito no curso público, né? Eles vão colocando uma sequência de para achar a certa, lá no meio de uma lá ele coloca uma para achar a errada. Aí quebra o raciocínio da pessoa, né? Então tem que ficar bem atento, né? Mas o Enem não pede. Mas aí teve alunos que mandaram, tio, tem mais de uma resposta. Eu falei, ó, lê direito, lá tem um não, não é pertencente. Então, ele quer uma característica que não é das aranhas. Vamos lá ver o que é. Aqui, né, o Peter Parker, né? Esse aqui eu creio que seja do primeiro, né, do Tobey Maguire. O que ele não tem, pessoal? Quelíceras ele tem, tá? Cefalotórax e abdômen possui. Lembra, pessoal, que é fundido, né? A cabeça com o tórax. Aí forma o cefalotórax. Ó. É como os insetos, eles têm um pescocinho, tá? Aí a cabeça, tórax e abdômen. Já os aracnídeos é unido a cabeça ao tórax. Aí chama-se cefalotórax. Não esqueçam, matrículas abertas. Pé de palpos possui, tá? Eu tenho aquelíceras aqui, ó. E os pés de palpo fica bem ao lado, tá? Não são patas. Mandíbula, não possui mandíbulas, tá? Mandíbulas é dos insetos. Aracnídeos não tem mandíbulas. Fiandeiras, sim. O que é fiandeira, pessoal? Coloca teia. Vai teia. Né? Então, resposta correta, incorreta, mas o que ele queria era o errado, é a mandíbula, né? Lembra que eu falei para você, a aranha vem lá, teia tudinho lá, aquela presa, ela vai lá, ó, solta a enzima, aquela enzima começa a degradar, né? Destrói todas as partes mole daquela presa, depois ela vai lá, ó, suga como se fosse um canudinho. É assim que ela se alimenta, ok? Quando era criança, né, a gente não tinha brinquedo, não tinha celular. Até falei isso para você, a gente brincava de guerra de saúva. Ou então, quando a gente achava, né, uma teia de aranha, a gente pegava determinados insetos e jogava lá. E ficava olhando ela ir lá. Né? Era isso, né? Brincadeira há muito tempo atrás. Bora para quinta. Vai falar aqui, ó. Os quadrinhos de Fernando Gonçalves abaixo fazem referência às referências dos espécies de aranhas. Embora no desenho seja possível visualizar algumas características das aranhas, outras não estão representadas. Assinale a alternativa que apresente uma característica que identificam esse grupo de animal. Então, vamos lá. Grupo animal, né? É uma injustiça. Eu sou a viúva negra, a aranha mais venenosa que existe. Mas nos filmes de terror, os melhores papéis ficam sempre com as caranguejeiras, né? Então, a viúva negra está ela tá reclamando, né? Porque ela é venenosa e a caranguejeira não, né? Mas a caranguejeira dá bastante medo, né? Desse tamanho. Se a gente tivesse sala de aula, eu ia levar uma para vocês lá, verem lá. Que um colega meu pegou esses dias, né? Que na casa dele é aquele quintal antigo, né? Que tem bananeira, tem coqueiro, né? É de terra. Aí eles estavam capinando lá e eles derrubaram um coqueiro, né? Que estava indo para casa da vizinha. Aí ele falou, ele queria me vender, disse que R$10. Olha aí para te dar aula. Eu falei, mas como é que eu vou comprar isso? Eu não estou em sala de aula. Até sala de aula levava, né? Desse tamanho, bem grande mesmo. Ele matou ela. Meteu o terçado no bichinho. Tava fazendo nada para ele. E a mulher dele tava com medo. Tava ajudando lá. Mas bora voltar para aula. Ausência de pé de palpos, ausência de quelíceras, ausência de antenas
Não, pessoal, não tem ausência, né? O aracnídeo tem. Tem pé de palpo. Falar que é ausência, né? Já começou errado aqui a ausência. Não. Você já nem leria o resto. Já falou a ausência de pé de palpo. A ausência de quelíceras, não. Você viu na questão anterior lá, são características marcantes, né? Presentes nos aracnídeos. B, um par de pé de palpos, está aqui correto. Um par de quelíceras, ok. Ausência de antenas, ok. 4 pares de patas, ok. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Opa, ok. Achamos a resposta. Mas vamos ver as outras alternativas, né? Você tem que ler para ver se não há nenhuma pegadinha, né? E não se encontra errado. C. 2 pares de pé de palpos, um par de quelíceras, ausência de antenas, 4 pares de patas, cefalotórax fundido, né? Com com o abdômen, né? Não são 2, tá, pessoal? Somente um, tá? Letra D. Um par de pé de palpos, um par de quelícera, um par de antena. Opa, não tem antena, né? Letra E. Ausência de pé de palpos. Não, ó, de novo, ele deu ausência. Não é ausência, ele tem, né? Então, nós achamos a nossa resposta correta, letra B, né? Apagar e ir para a próxima questão. Vamos lá, ok? Deixa eu só ajeitar aqui a canetinha e vamos lá. Aqui, então, sexta questão agora. Eita, tá travando aqui. Tá. Periodicamente, os artrópodes passam por mudas. O exoesqueleto separa-se da epiderme, rompe-se e é abandonado pelo animal, sendo substituído por outro, que leva algum tempo para enrijecer. Esse processo tem por finalidade permitir, letra A, troca gasosa, a muda, aquele processo de Equides, deixar o corpo para trás, é chamado de muda? Não, né, pessoal? Opa, de troca gasosa? Não, não é troca gasosa, né? Quer dizer que ele está trocando de corpo, mas ele está fazendo troca gasosa. Letra B, absorção de sais minerais? Também não. Letra C, a excreção de produtos nitrogenados? Não. D, reprodução animal? Não. Letra E, crescimento do animal, né, pessoal? Porque eu falei para vocês, o exoesqueleto, né, que ele é quitinoso e possibilita que esse animal não perca água, né, ele é impermeável, ele não tem como crescer. Então, ele quer passar da fase juvenil para a fase adolescente, aquele corpo não vai suportar aquela estrutura corporal dele, tá? Aquela carapaça de exoesqueleto, ele precisa sair e fazer um novo processo de crescimento. Só que, como vocês viram lá, demora depois a se enrijecer, né? Vai passar alguns dias para depois enrijecer ele ficar com novos esqueletos. Aí ele está na juventude, agora ele precisa ir para a fase adulta. Ele está crescendo de novo. Ele vai lá e faz outra muda e começa a crescer e se desenvolver. Então, isso é crescimento do animal. A 7, que foi campeão de erro, né? Por alguns alunos, muitos erraram aqui a 7, tá? Alguns não, mas muitos erraram. A 7 aqui, ó. O gráfico mostra uma curva A, que representa o crescimento de um artrópode, né? E a curva B, que representa o crescimento de outro animal. Então, o B é outro animal, e aqui o A, né, é um artrópode. Você pode ver, ó, que o outro animal, ele cresce normalmente, ó, né? Ele não passa por etapas, ó, tá crescendo aqui, ó, até chegar à fase adulta. Já o artrópode não, né? Você pode observar aqui que ele tá, né, passando por estágios diferentes aqui, ó. Cresceu, opa, fez a muda, né? Vai ter um intervalo de tempo, vai crescer de novo, mudou a carapaça, precisa enrijecer, depois cresce novamente, né? Até chegar, por exemplo, na fase adulta. Então, é um pouco diferente, né? Ele quer saber o que é. Ó. Com relação ao... Deixa eu ler aqui mesmo. Com relação ao crescimento do corpo dos artrópodes, podemos afirmar que é contínuo e acompanha o crescimento dos esqueletos? Não, né, turma? Você pode ver que não é contínuo, né? Ele não acompanha. Então,
Falar que é contínuo está errado. Letra B, ocorre durante a muda. Muitos colocaram letra B, pessoal, mas não é. É como que, opa, teve a muda, ele cresceu, né? Vai ter a muda, aí ele vai crescer. Como, pessoal? Ele não saiu daquele exoesqueleto, ele saiu, ele está livre. Agora ele pode crescer. Aí, ó, você pode observar bem aqui, ó, né? Ele cresceu, ó, tem a muda, aí ele consegue sair dessa muda que ele vai crescer, ó, novamente. Aí ele vai ficar no tempo lá dentro desse corpo, né? Aí ele vai crescer de novo, ele sai. Então não é durante, né? É depois. Teve a muda, ele vai crescer, ok? Letra, então não é aqui durante a muda. Letra E. É contínuo e não envolve muda. Não, envolve, né, pessoal? Vai envolver muda, né? Falar que é contínuo, não. Contínuo ele está falando que é o B lá, que são outro grupo, né? Letra D. É descontínuo e ocorre um pouco antes da muda. Não é antes, tá? É depois, né? E já achamos a resposta, que é a letra E. É descontínuo, com certeza, ó, tem intervalos de tempo e ocorre logo após a muda. Por quê? Ele não saiu daquele exoesqueleto que não estava permitindo o seu crescimento, ele sai e agora ele vai crescer. Aí o exoesqueleto enrijece de novo, não possibilita ele crescer. O que ele tem que fazer? Uma nova muda. Saiu daquele corpo antigo, começa a crescer novamente, tá? Então, a resposta correta, letra E. Do monitor Emerson. Vamos ler aqui a 8, né? Uma questão do IFAP de São Paulo, 2008. Né? Vocês vão para o IFAP, vocês? Quando chegaram no ano? Muitos vão, né? Cobrado lá, pessoal. Quanto os alunos lá que saíram no ano e estão lá, reclamam demais. É muito puxado, muito puxado. O Baratox, né, me deu superpoderes. Estou vendo seus esqueletos. Insetos têm o esqueleto do lado de fora. Aí chamei de panaca, né? Aí ele, então, o que aconteceu aqui com ele, né? O Baratox deixou ele tonto e confuso, né? Ele estava no mundo da lua, né? Estava tendo alucinações. Aí ele fala aqui, ó, a característica mencionada pela borboleta está relacionada com o sucesso dos insetos na ocupação de diferentes ambientes no planeta. Isso ocorre porque, devido a essa característica, os insetos apresentam, de novo, ele quer saber sobre a característica, né? O corpo dos insetos. Você pode observar que a maioria das questões é relacionada a isso, viu? Pode, for procurar, se for resolver questões, não agora, né, sétimo ano, mas eu falo isso muito para o ensino médio, principalmente no segundo e terceiro ano, que eles têm que resolver muitas questões, né? Vão fazer o Enem, então eles têm que chegar lá preparado, né? Então eles fazem bastante. Eu falo para ela, você viu? Pessoal, não muda, né? O que eles fazem? Ah, tio, eu não vou fazer questão de 2010, 2006, 2008. Não, tem que fazer, né? Porque eles acabam repetindo, ok? E é bom fazer questões, por quê, turma? Agora, para vocês, não, né? Mantenha aí o básico, estudando, né? Garantindo o aprendimento básico, porque ele é importante, mas para frente, né? Mas, por exemplo, teve uma questão no Enem que uma vez queriam anulá-la, mas não conseguiram. Por quê? Com certeza, o mesmo examinador da questão que foi para o Enem, né? Porque são vários examinadores, né? E esses examinadores, por exemplo, eles acabam não sendo exclusivos do MEC. Aí o que acontece? Eles fazem questões para outras instituições, né? Particulares, né? Estaduais, eles mandam várias questões. Aí o que aconteceu? Eles ganham dinheiro elaborando questões. E o que aconteceu com uma questão aqui que caiu numa universidade do Ceará, se não me engano, caiu 8 meses antes, caiu uma idêntica no Enem. Né? Então, ele usou a mesma questão, mas ele mudou alguns verbos lá e a ordem da resposta, mas era idêntica. Né? Ele fala, por isso vocês têm que resolver questões. Agora, vocês aí no sétimo ano, não. Tem que aprender o básico, né? Vamos lá, se você não aprender as noções básicas de matemática, né? Divisão, multiplicação, subtração, você vai ter dificuldade mais para frente. Então, ele quer saber aqui relacionado aos insetos, né? Um corpo mole, é mole, pessoal, o corpo deles não, né? Mole flexível? Não.
né, pessoal? Não é. É duro, né, o exoesqueleto dele, né? Uma sustentação mais eficiente do corpo é baseada em um esqueleto interno. Um crescimento contínuo sem a necessidade de mudas. Não, né, pessoal? Precisa, né? Ele precisa ter muda. Letra D, uma maior proteção contra a perda excessiva de água. Com certeza, tá? Com certeza. Letra D, né? O exoesqueleto, ele tem como proteção e impermeabilidade, lembre-se disso. Letra E, uma respiração cutânea. Não, né, pessoal? A respiração dele é traqueal, que em ambiente terrestre. No ambiente aquático, respira por brânquias. Então, a resposta correta aqui da oitava, letra D. Pessoal, aqui, né, que verificou lá a correção, né, de determinadas questões que os alunos foi considerando, né, quer saber aqui, ó, o tipo de desenvolvimento ilustrado na tirinha é denominado holometabólica ou metamorfose completa, né? Qual a consequência desse tipo de desenvolvimento apresentado pelos insetos? Então, ele queria aqui que você respondesse a questão relacionada, né, ao que tipo de desenvolvimento. Na letra B, ele quer que você diferencie o desenvolvimento direto e a metamorfose incompleta, né, pessoal? Então, ele quer saber o que é que... Então, ele já praticamente deu a resposta para você, né? Então, aí você responderia aqui, beleza? Então, vamos lá falar para vocês aqui, explicar. Beleza? Travou aqui, opa. Tá? Opa, voltou? Então, aqui, ó. Pessoal, ele quer a diferença, né? Aqui, deixa eu ver se voltou. Deixa eu ver se voltou. Acho que voltou, tá? Deu uma travada aqui no computador, mas voltou. Ó, ele quer saber sobre a hometabolia e a metamorfose completa, tá? Então, o que você vai falar? Ele quer qual a consequência desse tipo de desenvolvimento apresentado pelos insetos? A holometabolia, né, pessoal, é praticamente aqui o desenvolvimento direto, né? A reprodução desses insetos, né? É quando ele coloca o ovo dá origem a um filhote, e esse filhote se desenvolve e dá origem a um adulto, né? Então, essa é a diferença, né? De alontobolia, porque é igual a baratinha. A barata coloca o ovo dá origem à ninfa 1, que dá origem à ninfa 2, a ninfa 2 dá origem ao adulto. Já a metamorfose completa é o que ocorre na borboleta. Tem o ovo, larva, a larva se alimenta bastante, vai passar pela fase de pupa, e pupa ela sai alada e voando. Ele quer saber qual a consequência do desenvolvimento apresentado pelos insetos. A consequência, pessoal, principalmente aqui, é competição por recursos. Okay? Se for a holometabolia, há competição por recursos. Se for a metamorfose completa, não há competição por recursos. E claro, né, aquele que voa, ele consegue fugir de predadores, né? Aquele que não voa, simplesmente vai ser um alvo mais fácil. Letra B. Diferencia o desenvolvimento direto e a metamorfose incompleta. Desenvolvimento direto não passa por fase larval, já nasce um filhotinho que é chamado ninfa 1, que dá origem à ninfa 2 e dá origem ao adulto. Já a metamorfose incompleta é aquela que ele vai passar por fase larval, né? Então, ele vai passar por esse estágio, né, de larva e ele vai se desenvolver completamente, ok? Então, ele passa lá e se desenvolve completamente, beleza? Então, era isso, né? Então, que ele vai passar, ok? Opa, eu inverti, desculpa, turma. Inverti, tá? O desenvolvimento direto é o da borboleta e a metamorfose incompleta, né? É lá o da baratinha lá que eu falei, né? Então, aqui, desculpa, na letra A eu falei certo, na letra B eu acabei investindo, tá? Né? Que é aqui, ó, desenvolvimento direto, né? Larva, a borboleta coloca larva,
A larva dá origem à borboleta, coloca o ovo dá origem à larva, a larva se alimenta bastante, é por isso que a larva, para muitos agricultores, ela é prejudicial. Ela vai comer tudo lá, né, da vegetação que tem lá, desses agricultores. Né? É por isso que é caro você comprar, né, vegetais, né, que são produzidos de forma, né, orgânica, de forma natural, porque você tem que ter todo um cuidado e você não utiliza, né, agrotóxicos nem pesticidas. É por isso que é mais caro. Compra um quilo de tomate natural, né, orgânico, daqui aquele que é utilizado, né, que é transgênico e utiliza agrotóxicos, é mais barato. Ok? Então, desenvolvimento direto, tem a borboleta, coloca o ovo dá origem à larva, a larva se alimenta, fica na fase de pupa, né, lá, sofrendo a metamorfose, se desenvolvendo e dá origem à borboleta. Metamorfose completa, o adulto coloca o ovo dá origem a um filhote, esse filhote se desenvolve, vira como se fosse um adolescente e depois vira o adulto, ok? Tá? Então, essa é uma diferença. Vamos ver aqui a 10ª questão. Esse computador está demais. Ó, a 10ª, leia a tirinha abaixo. A minhoca seria a forma mais baixa de vida que existe? Não consigo pensar em outra. Ai, a pulga, a pulga. Invertebrados, como citados na tira, têm em comum, o que eles têm em comum? Exoesqueleto de quitina, circulação fechada, respiração traqueal, excreção por meio de nefrídeos, corpo metamerizado, né? Aqui, pessoal, é a mesma coisa aqui, ó. Né? É a mesma coisa aqui, ó. Tá? A minhoca tem um corpo metamerizado? Não, né? Tem circulação fechada? Não, a circulação não é fechada. A circulação é aberta. Fechada é a nossa, tá? Dentro do coração e principalmente dentro de vasos sanguíneos, né? Artéria e veia. Excreção por meio de nefrídeos? Não, não possui. Então, respiração, né? Traqueal, né? Através da sua pele lá, que tem aberturas que possibilitam a troca gasosa. Quem marcou a letra A, ela é igual à letra E. Então, não pode. Duas questões iguais, o que você pedir? Anula, professor. Anula, né? Se fosse numa prova, numa avaliação, né? Não pode. A última, pessoal. Escaravelo é um besourão assim, deste tamanho, que tem um chifre muito esquisito na testa, né? Essa questão que eu lembrei, né? Do meu avô, que andava muito no interior. Uma vez ele falou que achou um sapo, né? Aquele sapo do tamanho de um fusca. Aí eu lembrei dele aqui nessa tirinha, né? Então vamos lá. Argumentos aqui a inexistência de insetos de grande tamanho corporal deve-se à restrição quanto à sustentação e à dinâmica de fluidos corporais. Essas restrições estariam relacionadas ao tipo de sustentação corporal, sistema circulatório e respiratório que nos insetos correspondem a, né? Então ele quer saber aqui, estrutura corporal, tudo isso que ele falou aqui, né? Circulação, respiração, então ele quer saber. Endoesqueleto quitinoso, sistema circulatório aberto e respiração cutânea? Não, né? Não é respiração cutânea. Né? E endoesqueleto? Não, né? Você já viu que não é endo, é exo. Exo, tá fora, né? Exoesqueleto quitinoso, sistema circulatório aberto e respiração traqueal. Opa, bora ficar aqui na dúvida aqui, né, turma? Mas bora ver os outros. Exoesqueleto completo, sistema circulatório misto e respiração não, né? Tem nada de completo e nada de circulação misto. Como assim misto? Letra D, exoesqueleto mineralizado, circulação fechada. Não, né? Não é circulação fechada e nem cutânea. Letra E, endoesqueleto calcário. Não, né? Não é igual ao nosso osso. Sistema circulatório aberto e respiração traqueal. Não, né? Na verdade, aqui está certo, né? Aqui está certo e aqui também está certo. O que está errado é o endoesqueleto calcário. Então, a resposta correta, letra B, né? Exoesqueleto quitinoso. Beleza? Então, a aula de hoje era só o comentário, tá?
dessa resolução da atividade, ok? E espero vocês até na nossa próxima aula, beleza? Então, tchau, até a nossa próxima aula. Inscrições, matrículas estão abertas.